Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, portanto, é de segundo grau de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre uma outra vanguarda artística europeia do começo do século XX, que foi o cubismo, que se iniciou nas artes plásticas, mas também tem a sua vertente literária. Acho que para falar do cubismo eu vou ler um pequeno poema sem pontuação, né, que é para dar uma ideia de velocidade, inclusive, do Oswald de Andrade, um poeta, romancista, dramaturgo muito importante da primeira geração do nosso modernismo. O poema se chama Hípica, é o Jockey Club, né, onde se realizam corridas de cavalo. Tirando os óculos para ler, o poema diz assim, ó: saltos recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de cocktails. Porque está escrito em inglês, então... Bom, tudo um em cada versinho aqui, versos brancos, né, não tem rima, a métrica é irregular. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: olha como parece que as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, meio que reproduz o nosso olhar e mais, né? Porque parece uma coisa meio de cinema, de planos de cinema, né? E lembra que se o cubismo surgiu no começo do século XX, o cinema já existia. Então a linguagem cinematográfica, da montagem, das imagens rápidas, já estava no consciente e no inconsciente das pessoas, dos artistas, né? Quando ele começa assim, ó: saltos recordes, cavalos da Penha. Penha é um bairro lá da cidade de São Paulo. Correm jockeys de Higienópolis. Higienópolis é outro bairro. Parece que você está olhando meio de longe lá a pista de corrida onde os jockeys, onde os cavaleiros estão, né? Os cavalos estão correndo. Só que daí, olha lá, depois já muda. Os magnatas, as meninas, bom, eles não devem estar no jockey, na pista, eles estão na plateia assistindo. O olhar já passou de um lugar para o outro, só que está tudo ao mesmo tempo agora, porque não tem pontuação, né? E a orquestra toca, provavelmente depois na sala do chá, porque embaixo está escrito assim, chá. Ou seja, ele muda de lugar mais de uma vez, ele muda a distância do olhar mais de uma vez, só que parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, porque não tem pontuação, porque não tem uma realidade que seja arrumada. Ó, primeiro está acontecendo isso, depois está acontecendo aquilo, depois está acontecendo aquilo outro, tá? Basicamente, alguns preceitos da literatura cubista estão aqui presentes nesse poema Hípica, tá? Você pode googlar um outro poema do Oswald de Andrade, chama Cidade. E você vai ver que a técnica é a mesma. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. O primeiro manifesto literário do cubismo apareceu em 1913. Foi feito por um poeta francês que se chamava Apollinaire. Para você ter uma ideia, o Apollinaire tem um poema que se chama Chove. E o poema é feito na vertical, os versos são na vertical, simulando a chuva caindo. Ou seja, é um prenúncio, né? Esse movimento influenciou bastante o nosso movimento concretista, que surgiria no Brasil nos anos 50, anos 60. Tá? A literatura cubista ela tinha muito isso, de incorporar a quebra da lógica, né, a quebra da sucessão lógica das cenas, dos acontecimentos, dos fatos, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, né? A técnica da colagem, a técnica da simultaneidade, né? As coisas estão acontecendo simultaneamente. E para isso, para conseguir essa imediatez, que, como eu falei, tem muito da linguagem cinematográfica e como originária, eles faziam poemas praticamente sem verbos, sem pontuação, mais com substantivos do que com outras classes de palavras. Mas, claro, isso não é uma regra de ouro. Eles podiam usar,
mas eles evitavam, né? O mais importante é você lembrar que você não tem assim organização sintática organizada, era uma coisa antirracionalista, né? Como se as coisas é como o nosso olhar, tenta sempre lembrar isso, né? Ao pensar na poesia cubista. Quando a gente está olhando as coisas, a gente está olhando tudo ao mesmo tempo agora. É o nosso cérebro que organiza. Se eu vou contar para vocês o que eu vi, o que eu fiz numa festa ou alguma coisa, é o meu cérebro que está organizando. Primeiro aconteceu isso, depois a gente vai... Né? Só que, na verdade, o olho está vendo tudo ao mesmo tempo agora. Essa imediatez, né? Que depois a gente transforma em lógica para contar, é que os poetas cubistas queriam subverter, tá bom? Basicamente, cubismo, em termos práticos, é isso, tá bom, pessoal? Mas tem que ler teoria, é bom ler exemplos de poemas, né, cubistas, é bom fazer simulados, porque é muita coisa para memorizar para o Enem e para os vestibulares. Tchau!